Boa noite, galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Cara, se inscrevam no meu canal, tá? Porque depois eu esqueço. Me sigam no TikTok, Lucas Almeida Técnico. E a gente tem um Instagram também que é Lucas Almeida Técnico. É só pra divulgar coisa do canal, tá? Essas duas redes sociais. A minha particular é Lucas Almeida Batera. Tem coisa do canal lá também. Mas eu vou procurar focar nas outras duas redes sociais, tá? Se inscrevam, curtam, compartilhem, mandem perguntas, enfim. Ajuda bastante, tá? Cara, hoje eu tava ansioso pra gravar porque esse conteúdo é muito bacana e ele reflete diretamente na vida de todo mundo, tá? Elétrica é assim, elétrica a gente querendo ou não, convive todo dia, tá? É uma coisa que tá todo dia na nossa vida. Beleza? Hoje eu vou falar sobre fontes, tá? Fontes. Carregador de celular, todo tipo de fonte, tá? Então eu vou explicar primeiro como que funciona uma fonte, tá? Aqui nós temos aqui duas tomadas, tá? Só pra galera entender. Uma tomada 220 e uma tomada 110, tá? Aqui é a entrada da fonte. Na entrada da fonte, claro, não vai entrar, você não pega duas tomadas, né? Você vai pegar uma tomada só, né? Só para dar o exemplo, tá? 220 e 110. Então eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma fonte, é um carregador de celular. Então aqui, ó, na tomada aqui, ó, ela vai entrar ou 110 ou 220. A maioria das fontes hoje elas são bivolts. Então, o que que é bivolt? Quando a gente fala bivolt, ela ela aguenta de 110 a 220. Tem algumas fontes mais antigas, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma fonte também, tá? Pode ver que o tamanho é diferente. Essa fonte aqui eu fiz, foi um trabalho que a gente fez no curso de eletrônica, tá? Então a gente fez isso como trabalho. Ela é uma fonte. Ela tem a chavinha aqui, tá vendo? Ó? 115 volts. Aí se eu quiser para 220, ó, 230 volts, tá? Essa daqui, ela tem o perigo de queimar. Então, pô, você tem que saber, é 110 ou é 220? Instrumento tem muito isso, tá? Fonte para pedaleira, para caixa, microfone, tem muito disso aqui, desse jeito aqui, tá? É, acontece de queimar muito, tá? Eu sei porque eu tocava na noite, então às vezes o cara vai, pô, é 110, aí o cara vai e liga a mesa numa que é 220 e não trocou, pronto, queimou, já era, tá? Então, para vocês entenderem, eu falei no último vídeo sobre o transformador, tá? Eu falei sobre como que a energia sai lá de Itaipu ou lá da hidrelétrica e chega na sua rua e tem um transformador, né? Lembre muito bem disso. Dentro da fonte também tem o transformador, tá? Então o que acontece? Vem aqui, ó, 110 VAC, quem viu os outros vídeos vai saber o que é VAC, e 220 VAC, tá? Porém, só vai entrar um ou outro, né? Você só tem uma tomada. A fonte geralmente só tem uma entrada. Às vezes mais de uma saída, porém uma entrada, tá? Então aí você vai ligar ou 110 ou 220, alternado, correto? O que acontece? Isso aqui é bem resumido, tá? O que acontece? Primeira coisa que acontece, quando essa energia entra na fonte, dentro da fonte tem um transformadorzinho. O que esse transformador faz? Ele abaixa essa tensão. Então, se aqui entrar 220 AC, 220 AC, e a saída da fonte for 12 volts,
primeira coisa que ele vai fazer é pegar o 220 ou 110 e transformar em 12 volts, porém alternado, tá? Continua alternado, porém ele abaixa a tensão, correto? Se for 5 volts, ele vai baixar para 5 VAC. E assim sucessivamente. Se for 24, enfim. Geralmente fontes aqui é mais isso. No Brasil é mais isso. 5 volts, 12 volts e 24 volts. É difícil você achar uma fonte 48 volts. Tá? Digamos. Aí eu vou dar outro exemplo. Tem alguns tipos de equipamentos que eles funcionam a AC, porém eles não funcionam a 110 nem a 220. Casos de alguns interfones, alguns ramais de interfones. Então o que acontece? Um exemplo, que eu preciso de 48 volts no ramal do interfone. 48 volts alternado, tá? Essa fonte ela acabaria aqui, ó. Viria o 110 ou 220, passaria pelo trafo, e esse trafo abaixaria essa tensão 220 ou 110 para 48 volts alternado e já seria a saída da fonte. Alguns amplificadores também são assim. É difícil, tá? É difícil. Mas tem algo assim ainda. Tem algumas coisas assim ainda. Beleza? Isso aí só foi para conhecimento mesmo. Então o que acontece? Nós temos aqui o 12 volts, né? O 12 volts VAC, certo? Até aqui, ó. Repare que eu escrevi aqui, ó, do trafo. Daqui para cá é AC. Quando chega nessa parte aqui, isso aqui são diodos, tá? São diodos, são simbologia de diodo. O que é o diodo? Ele nada mais é que um componente eletrônico que a corrente passa daqui para cá e daqui para cá ele não passa, tá? Então eu posso ligar ele assim, se eu quero que a corrente passe para cá e não retorne. Ou posso ligar ele assim, se eu quero que a corrente passe para cá e não retorne, tá? Você pode ligar ele numa posição ou inverso, dependendo do que você quer no seu circuito, tá? Mas só para isso, só para vocês entenderem. Entre outros componentes, o diodo, o que ele faz? Ele pega essa tensão em alternada, um grupo de diodos, né? E ele retifica. Nós chamamos isso aqui, ó, mais alguns outros componentes que não vem ao caso falar, de ponte retificadora. Então ele retifica essa tensão. O que acontece? Depois que ele sai do diodo, ele já sai DC, ele já sai corrente contínua, tá? Aí ele já vai sair o positivo e o negativo. Se for 12, se for 5, se for... Não importa, tá? Não importa. Legal? Então daqui ele já sai o positivo e o negativo. Legal? Vamos ver na fonte, tá? O que acontece, tá? Uma coisa também legal falar. Você pode ter fontes com várias saídas. Um exemplo dessa aqui, ó. Essa daqui a gente fez no curso técnico. O que acontece? Ela tem 3 saídas aqui, certo? Se eu não me engano, uma é 5, outra é 12 e outra é 24. Porém, ela é variável, que eu tenho um potenciômetro que eu posso... ela chega de 5 começa em 1 e chega a 5. Começa em 20 e chega a 24. Então, aqui no potenciômetro eu vou equalizando o quanto que eu quero de tensão, tá? Geralmente isso aqui chama de fonte estabilizada, tá? Que você consegue estabilizar exatamente o que você quer ali. Se você quer 15 volts, correto ali. Se você quer 10 volts, tá? Vai depender do que você quer. Beleza? Então essa fontezinha aqui a gente fez no curso. Ela é bem legal, tá? Beleza. Então a gente já sabe que fontes podem ter várias saídas. Beleza.
lembra que eu tinha falado do celular? O celular é uma fonte, tá? Deixa eu ver aqui também apagadinho. Essa daqui é 5 volts a saída, tá? Então, vamos falar um pouco da fonte em si, físico, tá? Se você olhar nas fontes, eu creio que vocês já viram esse símbolo aqui, ó. Aqui no, geralmente na plaquinha aqui da fonte. Aqui eu acho que não vai focar, né? Deixa eu ver. Aqui não vai focar, mas tem o símbolo, ó. Só para vocês entenderem o que é esse símbolo, tá? O que ele está me dizendo aqui? Quando é assim, ele está me dizendo que o interno do conector é positivo e o externo é negativo. Ou seja, aqui, ó. Aqui, ó. Se for assim, ó, a parte interna vai ser o positivo e a parte externa vai ser o negativo. Por que eu estou falando isso? Isso aqui também tem atrás do seu componente. Por exemplo, se for um conversor de TV digital, vai ter isso aqui. Se for um teclado, vai ter isso aqui também. Então, isso aqui, o símbolo da fonte, tem que bater com lá atrás do que está atrás do equipamento. Senão o equipamento não liga, tá? Porque você vai estar invertendo, né? Um exemplo, se for assim e a minha configuração do meu plug for ao contrário, negativo e positivo, ele não liga, tá? E o que quer dizer isso aqui também, ó? E aqui já é o contrário, ó. Ele quer me dizer que o externo é o positivo e o interno é o negativo, tá? Depois eu vou ensinar a medir, tá? Para vocês verem o que eu tô falando. Então nós temos vários tipos de plug aqui, ó. Temos esse aqui, ó. Esse tipo aqui que não foca, né? Temos esse aqui, ó. Esse aqui já é diferente. Ele tem um pininho aqui, ó. Muito provavelmente o positivo é aqui dentro, ó, tá? Quando tem o pininho assim. Quando é assim, pode ser também. Nós temos outro aqui, ó. Também, ó. Ó. Temos outro aqui também. Essa daqui é legal dizer, porque ela é de um teclado meu e ela não é a verdadeira, não é a original, né? O que acontece? Ela é assim, ó. Aqui eu acho que não vai ter a nomenclatura dela, porque ela é bem antiga. Mas um exemplo, ela é assim, ó. Dá um exemplo. Por fora, a minha carcaça, aqui onde está o Czinho, é negativo e meu interno é positivo. Porém, no teclado, é assim, ó. Então, o que acontecia? Eu colocava a fonte, não ligava. O teclado veio sem fonte, tá? O que eu fiz? Eu peguei o fio, aqui, ó. É uma coisa que dá para fazer também, tá? Eu peguei o fio aqui, ó, e inverti aqui, ó. Inverti o plug, ó. Então, o que era positivo virou negativo. Aí o plug ficou certo, consegui ligar o teclado. Só uma dica, tá? Então, o que vocês têm que observar? Se você tem um equipamento eletrônico, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Mas vamos dar um exemplo de um conversor de TV digital, vai. As coisas que você tem que se atentar quando você tem que comprar uma fonte. Se você não tem a fonte, claro. Se você tem a fonte original, você vai lá e compra igual, né? Se você não tem a fonte, o que você tem que se atentar? Primeiro, a tensão. Aqui, ó, entrada, né? Input. Geralmente nas fontes elas estão marcadas, tá? Nela aqui, que nem aqui tá também, ó. Modelo tal, input, ó. De 100 a 240 volts alternado, tá? Então eu já sei que essa fonte é bivolt. A fonte ela aguenta de 100 a 240, tá? Se a fonte for estiver escrito só 100 e o símbolo de alternada, ou ele vai estar o símbolo de alternada, a senoide, a ondinha, ou ele vai estar escrito AC, tá? Eu sei que essa fonte só vai no 110. Se ela tiver aqui
até 115 volts, até 150 volts. Eu sei que eu não posso ligar na 220, senão eu queimo a fonte, tá? Mas geralmente as fontes são mais ou menos nesse padrão aqui, de 100 a 240 volts, alternada. A entrada, input. Aqui ele está me falando 0,8 amperes, tá? O quanto de corrente na entrada. E ele está me falando aqui também de 50 a 60 Hz, ou seja, ela vai funcionar nessas duas frequências, tá? Que são as mais usadas aí, tá? Brasil é 60, já falei disso. E uma outra coisa que você tem que ver também, por exemplo, na saída, ó, a saída aqui, ó, 12 volts e o símbolo de contínua, ou então vai estar DC. Então, a minha saída ela tem que bater com o meu aparelho eletrônico. Eu não posso pegar aqui, por exemplo, uma saída de 12 volts se meu aparelho está pedindo 5 volts. Você vai queimar, tá? Eu não posso colocar uma fonte de 5 volts se o aparelho me pede 12. O aparelho não vai funcionar. Ele vai ficar ligando, desligando. Isso é experiência própria, tá? Então o que você tem que ter essa informação. É 12 ou é 5 volts? Atrás, do lado da entrada ali onde você pluga a fonte, geralmente vem tudo ali. Esse símbolo aqui, como que é, se é 12 volts, isso caso você não tenha a fonte em mãos. E quanto de corrente, porque tem aquela também. Às vezes ele é 12 volts e é 1 ampere, é 2 amperes, né? No caso dessa fonte que eu estou na mão, 2,5, 2,5 amperes, tá? Então, você tem que colocar a fonte certa, junto com as especificações que é da fonte velha ou que está no seu aparelho eletrônico, correto? E assim vai, tá? Nós temos fontes, como eu disse, por exemplo, fonte que você pode ter uma fonte que ela ligue uma placa, um comando, alguma coisa desse tipo, que às vezes uma placa é 12 volts, a outra placa é 24 volts, e aí a fonte ela vai ter várias saídas. Você tem que ligar corretamente, ok? Então, basicamente são essas as informações. Depois eu vou ensinar a medir, tá? A testar. Porque às vezes meu aparelho queimou, como já aconteceu. Tem um rapaz aqui que ele tem uma academia e toda vez o técnico ia lá, queimou a sua fonte. A fonte da placa da esteira. A esteira, o motor é alternado. Porém, a placa da esteira é corrente contínua com uma fontezinha normal de 5 volts e tal. E toda vez o técnico que ia lá mexer nas esteiras do rapaz, olha, sua esteira queimou a fonte. E o cara cobrava 40, 50 reais uma fonte, né? Ele mandou para mim aqui, como eu sou o colega dele, eu falei, não, eu testo as fontes. Testei, todas as fontes estavam boas. Era apenas coisa de fusível, né? Tem fonte que tem fusível, tá? Internamente. Mas a fonte estava boa. Era só trocar o fusível, tá? Fusível de vidro, assim, pequenininho. Então, é bom saber. É bom saber. O rapaz, como era leigo, tem uma academia, acabava, né? Enfim, caindo nessa picaretagem. Então, é bom você ter essas informações, você saber medir certinho. Pô, tá entrando 110, 220, tá entrando. Pô, quanto tá saindo? Deixa eu medir. Vou medir. Tá saindo os 12. Então, minha fonte não é. É assim que a gente identifica defeito, tá? Em N coisas, tá bom? Em elevador também. Vou chegar em elevador logo, logo, tá? Futuramente. Beleza, gente? É isso. Cara, conteúdo muito massa. Eu espero que vocês tenham curtido e curtam, compartilhem, me sigam lá nas redes sociais. E é isso. Beijão. Boa noite.